Um homem que perdera sua esposa há pouco tempo, com dificuldades para dormir à noite, acaba encontrando um emprego noturno em um depósito assombrado. Talvez essa não seja a melhor definição para o que acontece lá. Talvez seja muito mais perturbador do que isso. Olá, eu sou o Jack e essa é a história de hoje. Coloque os fones de ouvido para uma melhor experiência e... embarque comigo nessa história. Trabalho no turno da noite em um depósito. Há uma regra: não apague as luzes. Sempre preferi as noites. Há algo de bom em estar acordado enquanto todo mundo está dormindo. Isso e o fato de eu não conseguir dormir. Desde que minha noiva faleceu, dormir se tornou um luxo que eu não podia me dar. Eu costumava ficar deitado na cama, revirando e revirando a noite inteira. Meus olhos ficavam injetados de sangue. Quando a luz do sol entrava pelas cortinas, eu me levantava e saía da cama como um zumbi. A melatonina nunca ajudou. Acho que meu corpo desenvolveu uma imunidade a ela com o tempo. Quero dizer, por que não? Tô surpreso por não ter tido uma overdose, tomando 10 comprimidos por noite. Os chás de ervas que ajudam a dormir são uma besteira. Nada além de um desperdício em dinheiro. Nem me fale daquelas rotinas de sono intenso. Desligue todos os aparelhos eletrônicos e luzes artificiais 30 minutos antes de dormir. Não coma 1 hora antes de dormir. Leia um livro e qualquer outra coisa que eles mandem você fazer. Isso pode funcionar para algumas pessoas. Com certeza, não funcionou para mim. Cheguei até a contar carneirinhos. Bem, só que de um jeito diferente. Imaginando milhões de realidades alternativas em que a Vane ainda estava viva. Eu ficava acordado, sorrindo como um tolo para o teto. Minha imaginação ficou tão vívida que eu vi a silhueta dela no canto do meu quarto por segundos seguidos. Eu não queria outra coisa senão acreditar que era realmente ela. Acreditar que ela voltou apenas para dar um último e adequado adeus. A parte lógica de mim sabia que o que está morto sempre permanecerá morto. A outra parte de mim encontrou brechas nesse ditado. O que está morto pode realmente nunca morrer em minha mente. As noites sem dormir e as alucinações afetaram minha saúde mental. Pensei em suicídio muitas e muitas vezes. Talvez eu esteja com ela na vida após a morte. Pensei, ela tá esperando por mim. Felizmente, o lado lógico de mim venceu e fui à terapia. Minha terapeuta era, e ainda é, a mulher mais gentil que eu já conheci. No início, achei que ela estava sendo simpática comigo porque estava sendo paga, fingindo se importar com meus sentimentos. Mas, não, ela realmente me ouvia e compreendia. Quando lhe contei sobre meus problemas de sono, ela recomendou que eu arrumasse um emprego no turno da noite. Isso nunca me ocorreu. Eu moro em uma cidade grande, a cidade que nunca dorme. Há empregos noturnos por toda parte. A solução perfeita. Eu poderia simplesmente dormir o dia todo. Candidatei-me a todos os empregos em cemitérios que encontrei online. Alguns me rejeitaram, dizendo que minha experiência de trabalho em uma mercearia não era suficiente. Alguns me chamaram para entrevistas que não deram certo, acho, pois nunca recebi uma resposta. Apenas um emprego estava disposto a aceitar um funcionário inexperiente. Era um emprego em um depósito de uma mercearia conhecida na minha região. O salário não era muito ruim. Além disso, eu tinha que começar a ganhar experiência em algum lugar. Meu novo chefe me disse que 2 outras pessoas estavam começando na mesma noite que eu. Isso foi um pouco aliviador. Eu não seria o único novato. Eu sempre ficava estupidamente nervoso antes de começar coisas novas. Um emprego, a faculdade, a academia, tudo. Eu temia o desconhecido. Minha mente lidava com isso imaginando todos os cenários possíveis. Quando entrei no estacionamento do depósito, pensei em 175 cenários diferentes que
poderiam acontecer. A luz azul da lua iluminava o depósito. Ele tinha um exterior de aço cinza, com vários postes de luz ao longo da calçada. Era como se quisessem recriar o sol com a quantidade de postes que havia. Só de pensar na conta de luz, minha cabeça doía. Olhei de relance para o meu rádio com defeito que mostrava a hora, 11h45. Quanto mais se aproximava da meia-noite, mais rápido meu coração batia. Abaixei o parasol do meu carro e me olhei no espelho. Só então, percebi como minhas pupilas estavam dilatadas. Merda, tomei muito café. Eles vão pensar que eu estou usando drogas e vão me demitir. Meus pensamentos exagerados foram interrompidos por uma batida repentina na janela. Eu pulei com o som. Quase pulei para fora da minha própria pele. Minha cabeça bateu no teto do carro com um baque. À minha esquerda, ouvi algumas risadas. Virei-me para ver o rosto de uma mulher sorrindo. Seus olhos eram cor de caramelo e indicavam alegria. Ela tinha sobrancelhas grossas, como as minhas, mas as dela eram bem alinhadas. As pulseiras balançavam em seu pulso enquanto ela acenava. Abaixei a janela do meu carro e dei a ela um sorrisinho desajeitado. Desculpa, eu não tenho dinheiro. Esse é literalmente meu primeiro dia. Ela inclinou a cabeça para mim e olhou em volta como se eu estivesse falando com outra pessoa. Ela olhou de volta para mim e sorriu ao perceber isso. Por favor, apenas alguns trocados seriam suficientes, querido senhor. Ela deu uma risada. Meu rosto queimou em vergonha e eu gaguejei. Ai, que merda, foi mal. Sorri e cocei a nuca. Agora eu havia notado sua camisa polo amarela, como a minha. Merda, como eu sou estúpido. Tranquilo, vou levar isso como um elogio. Ela recuou, dando espaço para abrir a porta e sair. Ser confundido com um sem-teto é um elogio? Gaguejei como um tolo. Esse não era um dos cenários que eu esperava em minha viagem até aqui. É claro, ela se equilibrou em um vaso de concreto. Encostei-me no carro, lutando para decidir onde minhas mãos deveriam ir. No bolso? Cruzadas? Os sem-teto são os mais livres de todos. Mas eles não têm um lugar para se estabelecer, eu disse. Olha ao redor. Ela girou a cabeça de forma exagerada, como uma navegadora de navio pirata. Eles podem se estabelecer em qualquer lugar, desde que não sejam expulsos, é claro. Ela se abaixou e me encarou nos olhos. Pensando assim... Meus olhos se moviam para frente e para trás, evitando o contato visual. Bem, você é o Rafael? Ou o Remy? Eu sou... Espera, deixa-me adivinhar. Ela acariciou seu queixo. Rafael? É isso mesmo. Parabéns, você acertou. Isso! Ela comemorou como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo. Eu sabia. Você não parece com um Remy. Como assim? Não sei, o cabelo cacheado não combina com alguém chamado Remy. Você realmente tem cara de um Rafa. Assim que ela disse Rafa, eu não estava mais lá. Em minha mente, eu estava correndo por um campo aberto de flores, com Vane, sendo iluminada pelo sol nascente. Rafa! Ela gritou, parecendo estar perto, mas tão longe. Rafa! Sua voz era tão suave quanto um cobertor quente recém-saído da secadora. Rafa! Sua voz soava como 1 milhão de insetos gritando. Rafa! Disse a mulher à minha frente. Ela deu uma olhada em seu relógio. Rafa, a gente tem que ir. São 11h50. Por favor, não me chama de Rafa. Virei-me para caminhar até o depósito. Ela correu para me alcançar, com as pulseiras tilintando, e caminhou ao meu lado. Por quê? Só não me chama assim, por favor. Olhei para nossas sombras. Nós nos aproximamos das enormes portas de metal. 2 câmeras olhavam para nós, com luzes vermelhas piscando. A mulher ao meu lado acenou para a câmera e gritou: Oi, somos as pessoas novas. Eu sou a Karen. Ele é o Rafa. As portas de metal fizeram um clique e se abriram. Karen deu um pulo para frente, empurrando-a com toda a sua força. Ela se apoiou contra ela e me acenou. Valeu, eu disse. As portas se fecharam atrás de nós. O depósito estava iluminado como uma fogueira.
Várias luzes fluorescentes pendiam do teto, zumbindo como milhões de moscas invisíveis. Olhando ao redor, não parecia haver nenhuma sombra. Prateleiras altas e sem sombras forravam todo o interior, parecendo um labirinto. 2 pessoas sem sombras caminhavam ao redor desse labirinto, puxando empilhadeiras elétricas com paletes carregados. O bip das empilhadeiras reverberava pelo depósito, sobrepujando a música lo-fi que tocava nos interfones. Ninguém nos deu atenção, exceto por um cara grande e careca que marchava em nossa direção, com uma prancheta debaixo da axila. Ele usava a camisa polo amarela da empresa, igual a todos, mas a dele estava esticada até o último fio por causa dos músculos. Vão em frente e bate o ponto. Depois me sigam, disse ele, tão gentilmente quanto sua voz grave lhe permitia. Ele apontou para a parede por onde havíamos acabado de entrar. Karen foi até lá e digitou seu número de funcionário do cartão que eles davam aos novos funcionários. Eu digitei o meu de memória. Seguimos nosso novo chefe, navegando pelos corredores que pareciam um labirinto. Vocês vão trabalhar num canto mais distante, ajudando a empilhar paletes, já que não fizeram um teste para o uso das máquinas. Maldito Osha. Ele resmungou. Chegamos ao canto mais à direita, onde um homem alto e magro, com cabelo cortado em formato de tigela, já estava empilhando caixas. Vocês vão ficar aqui. Ele apontou para os 2 paletes vazios ao lado do palete do homem de cabelo curto. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para me chamar naquele interfone ali. Ele apontou para a parede atrás dos paletes e da torre de caixas, onde estava montado um telefone fixo. Se precisar usar o banheiro, ele tá localizado na extrema esquerda. A extrema esquerda, eu sempre me divirto. Se for usar o banheiro, nunca, eu quero dizer, nunca apague as luzes, entendeu? Sim, senhor, disse Karen, com os ombros para trás como um cadete. Eu acenei com a cabeça. Muito bem, disse ele. Vamos lá. Caminhamos até nossos paletes. Karen ficou com o do meio. Eu peguei o da direita, o mais distante do cara com corte de tigela. Empilhar caixas para a direita e para a esquerda começou a cansar minhas costas em apenas alguns minutos. Olhei para Karen e para o cara do corte em forma de tigela, que eu supunha ser Remy. Eles foram rápidos em empilhar. Karen empilhou seu palete de forma organizada, colocando os maiores na parte inferior para dar suporte e os menores na parte superior. Remy valorizava mais a velocidade do que a limpeza. Ele estava em seu segundo palete. Eu copiei a Karen, organizado e rápido. Quando Karen terminou seu primeiro palete e ele foi levado por alguém com um macaco elétrico, ela decidiu puxar conversa. Remy, certo? Certo, ele respondeu, sem levantar os olhos de seu palete. Prazer em te conhecer, eu sou a Karen e ele é o Rafa. Ela apontou para mim. Prazer em conhecê-los, colegas de trabalho, disse Remy. Karen entendeu a dica e olhou para mim com os olhos que diziam: ele é um idiota. Eu sorri, sabendo o que ela queria dizer. O tempo passou mais devagar do que uma preguiça andando debaixo d'água. Quando meu segundo palete estava empilhado, senti uma vontade repentina de fazer xixi. A quantidade absurda de café queria sair da minha bexiga. Eu já volto, eu disse a Karen. Se o chefe passar por aqui, avise que eu tô no banheiro, por favor. Tá bom, tudo bem. Você não vai apagar as luzes, né? Remy interrompeu Karen. Não, você não vai. É claro que eu não vou, cara. Olhei pra ele, confuso. Eu sabia que você era um covarde. Ele deu de ombros. Eu concordei com seu joguinho. A curiosidade matou o gato, amigão. Atividade pra não virar saudade. Certo, disse ele. Ainda bem que eu não sou um gato, disse ele, finalmente levantando os olhos de seu palete. Ele tinha uma cicatriz profunda em seu olho direito. Endireitando o corpo, ele era ainda mais alto do que eu imaginava. Pelo menos 1,85 m de altura. Na verdade, ele era mais alto do que eu, que tinha 1,85 m, e com certeza era mais alto do que a Karen. Seja lá o que for, a curiosidade vai matar isso também. Suas sobrancelhas se franziram. Peguei você, pensei. Sua expressão se endireitou e ele voltou a trabalhar em seu palete. Senti uma presença atrás de mim, sabendo muito bem que era o chefe por causa do sorriso de Karen. Eu me virei. O chefe olhou para mim. Seu rosto em repouso dava a impressão de estar sempre zangado. Suponho que tá indo pra algum lugar. Pros banheiros, senhor. Para o banheiro. Ele corrigiu.
Sim, isso aí. Muito bem. Disse ele, dando um passo para o lado para me deixar passar. Eu me afastei, sentindo seu olhar cravado em minha nuca. Arrepios percorreram todo o meu corpo. Entrei em um canto estreito e iluminado no canto esquerdo do prédio. Havia apenas um banheiro unissex. Algo estranho para um prédio desse tamanho. Girei a maçaneta, empurrei a porta e entrei. Era o banheiro mais limpo que eu já tinha visto. O piso, com aparência de tabuleiro de xadrez, refletia a luz como se tivesse sido encerado recentemente. Os dois espelhos refletiam uma imagem de mim mesmo, semelhante a uma imagem 4K, talvez até 8K. Era como se houvesse outro eu olhando para mim em vez de um reflexo. Rapidamente, fiz minhas necessidades e lavei minhas mãos. Os dispensadores de sabão realmente funcionavam. Isso me surpreendeu. Quando estava saindo, por instinto, tentei alcançar o interruptor de luz. Parei, lembrando que não podia fazer isso. Não sei porquê, mas não podia. Um pensamento me ocorreu naquele momento. Estranho. Pensei que se eles não queriam que ninguém apagasse as luzes, por que não remover o interruptor completamente? Talvez eles nunca tenham pensado nisso, ou talvez tenham pensado, mas decidiram não fazer isso por algum motivo estranho. Dei de ombros e continuei até a porta. A porta se abriu. Ela bateu contra a parede. O baque reverberou no pequeno banheiro. O chão roncou com passos furiosos. Olhei para cima. Era o Remy. Ele veio até mim, agarrou minha camisa e a torceu. Você se acha engraçado, não é, espertinho? A porta se fechou atrás dele. A costura da minha polo rasgou lentamente. O som do rasgo era a única coisa que eu conseguia ouvir. Isso me enfureceu. Meu sangue ferveu. Agarrei seu pulso, cravando minhas unhas nele. Ele soltou o punho e soltou um grunhido. Com a outra mão, agarrei sua palma e a dobrei para trás. Ele se contorceu. Não se mexe, porra! Eu disse. Com a mão livre, ele deu um soco. Foi um golpe de feno. Um soco desleixado. Eu tinha muito tempo para me esquivar. Eu me esquivei, soltando o pulso dele por um segundo e contra-atacando com um gancho de esquerda no fígado. Ele grunhiu e seu corpo se esforçou para se manter ereto. Agarrei seu pulso novamente, dobrando-o ainda mais para trás. Sem gracinha, ou eu vou quebrar, cara. Ele soltou um grito, olhando ao redor em busca de uma saída. Não havia nenhuma. Eu poderia quebrar seu pulso a qualquer momento. Ele alcançou as luzes, conseguiu apertar o interruptor. Mas as luzes permaneceram acesas. O zumbido da luz fluorescente ficou mais alto, tão alto quanto um bule de chá fervendo, mais alto do que isso. Soltei seu pulso e coloquei as mãos sobre os ouvidos. Foi uma tentativa ruim de bloquear aquele grito ensurdecedor. As luzes piscaram lentamente. O ritmo que elas tinham se assemelhava a risadas. Como é possível que as luzes estivessem rindo de nós, zombando de nós? O grito ficou ainda mais alto. Eu me senti paralisado. Queria correr para o interruptor de luz, mas não consegui. De alguma forma, eu sabia que se deixasse de cobrir meus ouvidos, ficaria surdo pelo resto da vida. Eu gemi e gritei. Ou eu ou Remy pedimos ajuda. Talvez tenha sido eu. Talvez tenha sido os dois. Eu não conseguia nem ouvir minha própria voz por causa do som. Meus olhos se moviam para a esquerda e para a direita. Então, congelei meu olhar no espelho. Ele estava se deformando, ondulando como um portal de videogame. Ele me chamou. Ele nos chamou. Ela me chamou. Vane. Senti sua presença no espelho ondulante. Sua voz se sobrepôs aos gritos, oferecendo-me um fim para toda a minha dor, presente e passada. Sim, pensei. Eu quero isso. Caminhei até o espelho, com as mãos ainda sobre as orelhas. Parecia que eu estava mergulhando em areia movediça até os joelhos. Meus ossos estavam rígidos. Fiquei em frente ao espelho. Meu reflexo e eu éramos os únicos no mundo. Ele, ou eu, sorriu. Meu reflexo ondulou e se transformou em outra coisa.
outra pessoa. Vayne. Seus olhos azuis celestes me encaravam, cheios de vida. Suas sobrancelhas finas se contraíram quando ela sorriu. A cara que ela sempre fazia. Ela nunca poderia estar realmente brava comigo. Ela tinha que sorrir nas raras ocasiões em que ela estava brava. Ela usava delineador pesado. Quando chorava, as lágrimas deixavam marcas pretas. Lembro-me de que era a coisa mais fofa de todos os tempos. Vayne. Ela era tão sensível. Eu não a merecia. Um homem teimoso como eu. Por instinto, estendi a mão para tocar sua bochecha, mas parei. Ouvi vozes fracas me chamando, mas eu não estava mais lá. Eu estava em um campo de flores aberto e Vayne estava perto agora, mais perto do que nunca. Toda a lógica escapou do meu controle naquele momento. Qual era o valor da lógica comparado a Vayne? Ela não tinha preço. Meus dedos estavam a poucos centímetros de sua bochecha. Ela corou, franzindo os lábios para o lado, como fazia quando eu a acariciava. Senti uma mão pesada em meu ombro. 2 mãos pesadas. Elas se agarraram como um torno e me puxaram para trás. Caí com a cabeça batendo no chão. Minha visão estava turva. Deitei-me no piso frio de ladrilhos, olhando para o teto plano. Onde eu estava? Não em meu apartamento. Não olhando para o meu teto familiar. Rostos embaçados pairavam sobre mim. Vozes fracas me chamavam pelo nome. Um homem careca acenava freneticamente. Braços cobertos por braceletes pairavam sobre meus olhos. Eu o seguia de um lado para o outro. Vayne, murmurei. Karen, disse uma voz fraca. Karen, sua nova colega de trabalho. O rosto embaçado sorriu. Meu corpo foi levantado e colocado em uma cama macia e fina. Meus olhos estavam fixos na figura borrada que disse que seu nome era Karen. Eu sorria. Minha visão ficou escura. Quando acordei, me vi olhando para as luzes ofuscantes. 4 paredes de aço me cercaram. Isso não é um hospital, pensei. Vozes falavam em sussurros abafados. Ouvi meu nome algumas vezes. Ele tá acordado, disse Karen. Ele sobreviveu ao teste. Podemos ficar com ele? Ficar comigo? O quê? Disse uma voz grave. Muito bem. Suponho que ele tenha se mostrado digno. Sim! Karen comemorou. Ela apareceu, olhando pra mim com olhos carinhosos. A merda vai ficar muito louca agora. Ela sorriu. O quê? Eu murmurei. Posso contar? Jim, por favor. Karen olhou pro chefe em busca de aprovação. Ele acenou com a cabeça. Tamo travando uma guerra contra a dimensão do espelho. E você faz parte dela agora. Incrível, não é? Só pode ser brincadeira. Eu disse. Preciso dormir um pouco. Jim e Karen riram. Uma risada contagiante. Eu mesmo não pude deixar de rir. O que vocês estão rindo? Não, mas falando sério, precisamos de sua ajuda. Meus olhos arregalaram e minha visão ficou escura novamente. Bem, essa é a minha história por enquanto. Como passei a lutar por nossa realidade contra a dimensão do espelho. Karen estava certa. As coisas ficaram loucas muito rápido. Estamos em um intervalo da luta agora. Então, achei que poderia compartilhar minha história. Nossa história. Nunca me esqueci verdadeiramente da Vayne. Essa é uma luta que acho que nunca vou vencer. Lutar contra os monstros espelho me ajuda a adiar essas emoções. Mas elas estão engarrafadas, prontas para explodir a qualquer momento. Karen, bem, ela me ajuda muito. Sou muito grato por ela. Até pelo nosso chefe, Jim. Querendo ou não, eles acabaram dando um sentido para minha vida, que até o momento não tinha muito. E você deve estar se perguntando o que aconteceu com o Remy. Bem, ele foi engolido pela dimensão do espelho e quero que se foda. O que quer que ele tenha visto no espelho conseguiu atraí-lo para lá. Eu não o culpo. Vayne quase conseguiu me atrair. Eu temo o dia em que terei de enfrentá-la novamente. Mas com Jim,
Karen e outros colegas de trabalho ao meu lado, tenho mais chances de vencê-la. Espero eu conseguir trazer alguma atualização por aqui, porque, bem... Rafa, a gente... O que você tá fazendo? Eu só tô... Tá gravando? Isso aqui é um gravador de voz? Para, vai estragar eu sou a o Karen. áudio. Oi. Então, chata. pessoas que estão ouvindo o Rafa, Não ele tem que sair ninguém agora. ouvindo. É urgente. Tá bom, desliga. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que tô trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial à apoiadora Nayara Nascimento. Muito obrigado pelo apoio. A sua ajuda faz toda a diferença.